E aí galera, hoje eu estou estreando um novo programa meu chamado Pegando Carona. Ora a gente vai pegar carona no meu carro, ora nós vamos pegar carona na minha moto. E hoje eu queria, nesse programa inicial, contar a minha história. Vamos comigo? Vamos comigo? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui galera, porque eu estava gravando aqui a cabeça do vídeo. Pronto, vamos lá. Galera, sempre tem muita curiosidade da minha história, né? Do que aconteceu até o Renato chegar até aqui, não é isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu nasci em Itaguaí, no estado, lá no interior, no Rio de Janeiro. E eu sempre digo que eu fui um bebê de alto impacto. Eu nasci com 5,2 kg de parto normal. Imagine, gente, 5,2 kg de parto normal. Eu quase matei a minha mãe. Pra você ter uma ideia, ela ficou internada 60 dias no hospital. Desses 60 dias, 28 dias ela ficou em coma. Quase nasci um bebê assassino. Mas graças a Deus, porque na época ela já era diabética e não sabia. E naquela época, eu tenho 50 anos, o normal era o parto normal, a cesariana era a exceção, principalmente numa maternidade pública. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo. E aí logo depois, uns 5, 6 anos, eu fui morar em Vigário Geral. Vigário Geral é um local muito pobre, mas muito pobre, em Rio de Janeiro, dividido, é uma favela, dividido por uma linha do trem, onde de um lado você tem o lado ruim e de outro lado você tem um lado péssimo. Eu morava no lado ruim. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu estudava na Escola Municipal República do Líbano. Eu andava todo dia 3 km para ir, 3 km para voltar. Usava, gente, quichute. Quem é que lembra do quichute? O terror dos ortopedistas. Comia merenda, o famoso macarrão com salsicha e ovo, o angu com carne moída. Andava todo dia 3 km para ir, 3 km para voltar. Eu sempre fui gordinho, então minha calça puía embaixo. Minha tia, que era costureira, era calça jeans que eu usava, que era mais barato, ela remendava. E assim todo o meu ensino fundamental, primeiro grau, eu passei na Escola Municipal República do Líbano. Terminado o primeiro grau, né, meu pai determinou que eu teria que ser professor de 1ª a 4ª série para ter uma profissão. Naquela época, gente, os pais mandavam e os filhos obedeciam. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje os filhos mandam e os pais obedecem. Mas naquela época uma determinação do meu pai tinha que ser cumprida. E lá fui para a Escola Normal Carmela Dutra, lá em Madureira, escola de formação de professores de 1ª a 4ª série. E não era comum, como não é ainda hoje, homem, pessoas do sexo masculino, fazer esse curso de formação de professores. O mercado ainda discrimina muito os homens que são professores de 1ª a 4ª série. Então é um mercado predominantemente feminino. Lá fui eu, nós tínhamos 500 meninas, eu e mais 2 rapazes. Os 2 rapazes ficaram reprovados e ficou somente eu. Então a turma do meu 2º grau, atualmente ensino médio, tinham 500 meninas, eu e mais 2 rapazes, depois só 500 meninas e eu. E aí eu já terminando o ensino médio, já me formando, me tornando professor de 1ª a 4ª série, eu tive meu primeiro contato com concurso público. Eu passei em frente, no ônibus, uma casa que tinha uma faixa: seja sargento da aeronáutica. Na época era chamada EA, Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, escola que até hoje funciona em Guaratinguetá, Escola de Formação de Sargentos. E aí eu falei, poxa, eu tô acabando o ensino médio, eu tô acabando o 2º grau e não tenho a menor possibilidade de fazer faculdade. Meu pai bancário, minha mãe do lar, não vai ter condição de pagar a minha faculdade. Ou se eu passar na aeronáutica, pensei eu, né? Se eu passar na aeronáutica, eu fico 2 anos, me formo sargento e volto e consigo pagar a minha faculdade. E aí cheguei em casa, pedi ao meu pai que pagasse um cursinho pra mim. Ele tinha lá umas economias, ele pagou, só que faltavam só 2 meses para a prova. Além do cursinho não ser o melhor cursinho, a gente também faltava muito pouco tempo para a prova, eu não consegui passar. Até porque o ensino médio que eu fiz, como era de formação de professores, não me dava uma base muito boa
para vestibulares e nem para concurso público. E aí eu pedi novamente: pai, me pague um outro curso para mim. Meu pai vendeu as férias, vendeu umas coisas que ele tinha lá e me pagou na época um curso chamado Sueiro. Eu nem sei se ainda existe, que era o melhor curso preparatório para as carreiras militares que existia no Brasil. E aí lá fui eu durante 6 meses, galera. 6 meses eu estudei 15, 16, 17 horas por dia, de domingo a domingo. Eu queria muito passar no concurso. Eu sabia que se eu passasse aquele concurso, aquilo ia mudar a minha vida, que a educação ia transformar a minha vida. Estudei muito. Lá fui eu no dia da prova, Maracanã, 4 dias de prova. E foram momentos difíceis, desafiadores, porque eu saía da prova preocupado e a galera saía da prova: passei, arrebentei, acertei tudo, não errei nada. Enfim, mas eu mantive a calma, a concentração, o foco. E depois saiu o resultado da primeira fase, né? Foram 16 mil candidatos para 500 vagas e eu passei na prova objetiva, 11º do Brasil, 5º do Rio de Janeiro e 2º do curso. Beleza. Mas faltava ainda o exame de saúde, o psicotécnico e o exame físico. O exame de saúde, eu não tive nenhum problema, eu era jovem, saudável, como sou até hoje, graças a Deus. E aí resolvi, fiz exame de saúde tranquilo. E aí fui psicotécnico. No psicotécnico eu tive alguns problemas, né? Primeiro que pediram para eu desenhar uma árvore, eu desenhei uma árvore, mas não coloquei o chão da árvore. E aí a psicóloga na época falou: tem algum problema porque você não desenhou o chão. Mas não era para desenhar o chão, era para desenhar uma árvore. Bom, enfim. E aí me deram um outro papel branco com uma mancha vermelha. E a psicóloga me perguntou: o que é isso? E eu inocentemente: parece sangue. Ela: tendências homicidas. E aí eu tive que repetir, gente, uma série de exames para poder ser aprovado no psicotécnico. E naquela época reprovava e ficava por isso mesmo, não tinha muito o que recorrer, a quem recorrer. Hoje não, hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é bem rigorosa em relação a isso. Para você ser reprovado no psicotécnico, só se tiver um argumento realmente muito relevante. Mas enfim, superei o psicotécnico e faltava só o teste físico. Lembra que eu nasci com 5,2 kg? Eu continuava gordinho, 17 anos, mas gordinho. E o exame físico consistia numa prova, uma corrida de 2.400 metros em 12 minutos, flexão, abdominal e a temível ou a terrível barra. A corrida eu consegui porque eu era novo, consegui. Abdominal, todo gordinho que se preza não tem problema com o abdominal, eu fui bem também no abdominal. E aí faltava na flexão eu fui bem, faltava o abdominal, né, e a barra. No abdominal, como eu disse, todo gordinho que se preza, ele é bom no abdominal. Só que eu estava tão nervoso, eu queria tanto passar, que eu sequer olhei as regras do concurso, esqueci as regras do edital. Todo mundo tinha um certo tempo para fazer o abdominal, que era uma quantidade máxima em determinado tempo, que era, se eu não me engano, eram 100 abdominais em 2 minutos. O que aconteceu? Ficava todos os alunos deitados, né? Todos os alunos ficavam deitados com as pernas dobradas. E aí o que acontecia? Ficava um soldado contando o abdominal de cada aluno. Só que quando você alcançava a pontuação máxima, você podia parar. O que aconteceu? Com 1 minuto, todos pararam de fazer abdominal. Todos alcançaram a pontuação máxima e pararam de fazer abdominal. Eu também tinha alcançado a pontuação máxima. Todos pararam de fazer abdominal e eu continuei fazendo abdominal. No dia seguinte eu estava aqui, não mexia a barriga. Ou seja, eu queria tanto passar que eu esqueci a regra de tal. E aí, graças a Deus, a psicóloga não estava naquele dia. Senão ia dizer que eu era realmente maluco. Eu tinha alcançado a pontuação máxima. Todo mundo alcançou a pontuação máxima. Todo mundo parou de fazer abdominal, só o Renato ficou lá igual um doidinho fazendo abdominal. Enfim, o fato é que isso foi o diferencial para eu passar na prova. Quando eu fui fazer a barra, eu não consegui fazer. Precisavam fazer 3 barras e eu só consegui fazer uma barra. Gente, é muito difícil o gordinho fazer barra. É muito difícil, né? A força da gravidade não ajuda. Fiz uma barra só, falei, tô reprovado. Fiquei lá no meu canto triste, chateado. E daqui a pouco apareceu o meu anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. O que é um anjo da guarda de uma pessoa?
é a pessoa que em determinado momento vai lhe fazer um bem sem exigir nada em troca. Esse é seu anjo da guarda. E o que é legal, eu sempre dou esse conselho, que no futuro você retribua isso, que no futuro você também seja o anjo da guarda de uma outra pessoa. Você ajude uma outra pessoa sem querer, sem exigir nada em troca. É isso que realmente eu espero que todos que têm um anjo da guarda, que tiveram um anjo da guarda, retribuam esse favor. E quem foi meu anjo da guarda? Foi exatamente o sargento que comandava lá o teste físico. Ele chegou para mim: meu filho, vem cá. Você sabia que você precisava fazer 3 barras, né? Sabia, sargento. Você só fez uma, né? Tecnicamente você está reprovado, mas eu vou lhe aprovar. E eu mato tudo. Falei: o que o senhor quer em troca? Não, meu filho, eu não quero nada em troca. Você demonstrou uma garra tão grande ao fazer aqueles abdominais. Quando todo mundo parou, você continuou fazendo. Então você demonstrou que você queria muito ser militar. E a aeronáutica precisa de pessoas como você, determinadas, incansáveis, que vão em busca dos sonhos. E aí, por causa desse anjo da guarda, né, ele alterou lá o resultado, colocou que eu tinha feito 3 barras. Eu só falo isso porque já está prescrito, não tem mais nenhum crime aí para ser punido. Eu nem sei o nome da pessoa mais. Eu consegui passar, né, no teste físico. Fui para Guaratinguetá. Lá fiquei 2 anos na escola, me formei sargento da aeronáutica e voltei para o Rio de Janeiro. E aí, já como sargento da aeronáutica, não ganhava muito, mas com o soldo do sargento da aeronáutica eu consegui fazer minha faculdade. Eu escolhi a Universidade Cândido Mendes, lá na Rua da Assembleia 10, e fui fazer Direito. E lá com o soldo de sargento, ainda morando em Vigário Geral com os meus pais, né, eu fiz a minha faculdade de Direito e me formei em Direito. E aí continuei estudando como sargento da aeronáutica. Eu trabalhava na Torre do Galeão, minha especialidade era comunicações. Continuei estudando, tinha muito tempo, eu trabalhava pouco. E aí eu continuei estudando, e já formado em Direito, e passei no concurso para oficial de Justiça Avaliador. Oficial de Justiça Avaliador da Justiça do Trabalho. E fiquei 8 anos como oficial de avaliador lá no Rio de Janeiro, no TRT da primeira região, no Rio. Depois passei no concurso do Ministério para o Ministério Público do Trabalho em 2001. Não tinha vaga no Rio de Janeiro, eu fui parar no Recife. Foi aí que começou a minha vida, e até digo a melhor parte da minha vida, no Recife. Eu vim para Recife para assumir o cargo de Procurador do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região aqui em Pernambuco. E fiquei como procurador desde 2001 até setembro de 2017, quando eu pedi exoneração do Ministério Público. E aí, como procurador, começou a minha vida também como empreendedor, porque eu cheguei em Recife, comecei a trabalhar como procurador, comecei a dar muitas palestras, comecei a me destacar como procurador e comecei a dar aulas, né? Recebi o convite e comecei a dar aula de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E os alunos gostavam da minha aula. Eu comecei a fazer muito sucesso, principalmente, além de concurso público, principalmente no exame de ordem. E aí eu comecei a dar aula em outros estados, comecei a crescer muito, escrevi meus livros, comecei a vender muitos livros, né? Eu escrevi 7 livros, comecei a ter destaque no Brasil todo como um grande autor, um grande professor, um grande escritor e um grande palestrante. Pelo menos as pessoas diziam isso, né? Assim, eu fiz muito sucesso em relação a isso. Eu já empreendia sem saber que estava empreendendo. E aí, em função dessas viagens, eu estava viajando muito, né? Já casado com Michele, já com filhos. E ela reclamava muito: pô, Renato, você viaja demais e tudo, porque como eu dava aulas presenciais, uma hora eu estava no Rio de Janeiro, outra hora eu estava em São Paulo, outra hora eu estava em Minas, e normalmente final de semana, porque como eu era procurador, não podia me ausentar durante a semana. E aí ela reclamava muito. E aí, quando chegou, eu já tinha um sonho de ter meu próprio curso. Quando chegou em 2009, final de 2008, eu resolvi empreender. Foi aí que nasceu o SESC Cursos Online. Eu, passando aqui no Recife, na Rua do Cupim, eu vi uma casa velha, bem caída, onde já tinha funcionado o curso da Másio. E eu falei: eu vou alugar essa casa.
Aí cheguei em casa e vou montar meu curso. Cheguei em casa, amor, a Michelle, né, amor? Resolvi montar um curso. Vou alugar essa casa aqui. Aí ela foi ver comigo. Ela disse, Renato, você é doido, a casa era velha, acabada, tinha que fazer obra. Falei, mas eu quero, vai dar certo, vamos. E aí o que eu fiz? Peguei todas as minhas economias, vendi meu carro, peguei adiantamento, direitos autorais, juntei tudo que eu tinha, que na época eu ganhava direitinho, já ganhava bem, como escritor e tudo. Eu sei que na época deu quase R$1 milhão. Eu peguei todo esse dinheiro, vendi meu carro, fiquei a pé. Por isso que eu fiquei a pé, eu tinha uma moto, uma CBX 750, ano 1994, a famosa 7 galos. E aí eu comprei, eu fiquei só com aquela moto velha e montei o curso. E na época, quando eu montei o SES, nem chamava SES, chamava-se Renato Saraiva. Por quê? Porque todo mundo me conhecia no meio jurídico. E aí, como era no curso, eu transferi a credibilidade do meu nome para a minha empresa. Aí depois a gente criou as abreviaturas, aí virou SES, que é o Complexo de Ensino Renato Saraiva. Quando eu montei o curso em 2009, ele era um curso presencial no Recife, curso para concurso público e para exame de ordem. E ele era satélite para as faculdades, especificamente para preparar os alunos da faculdade para o exame de ordem. E aí eu cometi o meu primeiro erro, um erro de um empreendedor neófito, de um empreendedor novato. Eu quis fazer a mesma coisa que outras pessoas já estavam fazendo há mais tempo, com mais know-how, com mais dinheiro, que era fazer curso via satélite. Na época você já tinha o LFG, que era um monstro, você tinha o Damásio, você tinha o FMB, Marcato, Pretório, você tinha grandes cursos, e eu pequenininho resolvi ter um curso via satélite. E o que aconteceu? Quando chegou em setembro de 2009, o meu curso não estava bem. Nós estávamos no vermelho. Os cursos presenciais eu estava com uma dificuldade tremenda, porque os professores, aliás, os cursos concorrentes não deixavam os professores dar aula no SES. Olha, se você for dar aula no Renato Saraiva, não vai dar mais aula aqui. Se você for dar aula no Renato Saraiva, não vai dar mais aula aqui. Os professores eram ameaçados. E o satélite, a gente tinha conseguido só 4 ou 5 faculdades e não estava progredindo, não estava sendo deficitário. Só não tinha quebrado ainda o SES quando foi em setembro de 2009, porque o que eu recebia de direitos autorais, e eu ganhava uma boa grana de direitos autorais, eu reinvestia, eu aplicava no SES. Então a gente realmente estava numa situação delicada no vermelho. Foi quando uma professora Vólia Bonfim, a juíza do trabalho, excelente professora, doutrinadora, ela me deu a ideia. A Vólia virou para mim e falou assim, Renato, por que você não monta um curso online? Eu falei, rapaz, eu vou tentar. Já estou no caixão, só falta fechar a tampa, vou tentar. E aí resolvi montar um curso online, montar o primeiro curso online. Eu peguei lá, eu lembro que naquela época eu estava fazendo uma pequena obra no fundo do curso, e eu chamei lá, tinham 2 eletricistas e um pedreiro. Eu falei assim, vocês querem mudar de vida? E eles, queremos. E esses foram meus primeiros cameramen. 2 eletricistas e um pedreiro. Um tá comigo até hoje, que é o Davi, que é meu cameraman. Jairo, trabalhou comigo muitos anos, depois a gente pagou a faculdade dele, se formou em rádio e TV, hoje ele dá aula, tá com outros projetos, e só um que não deu certo. 2 realmente seguiram esse caminho, né, de audiovisual, então, graças a Deus, estão bem. E aí montamos o primeiro curso, que foi para o Ministério Público do Trabalho. Tivemos 28 alunos e passamos 27. Falei, opa, coisa boa. Depois nós fizemos um segundo curso para auditor fiscal do trabalho. Fizemos o primeiro, o segundo e o 4º lugar. E aí eu falei, opa, esse é o caminho. E aí tivemos que tomar uma decisão que na época foi difícil, mas que foi a melhor decisão da nossa vida. Nós encerramos o presencial, não passamos a não ter mais curso presencial, e encerramos também o curso satélite e miramos no online. Na época ninguém fazia online. Eu digo que eu naveguei num oceano azul. Ninguém fazia isso, né? E era difícil, gente. Naquela época ainda tinha internet de escada. Se hoje as pessoas têm medo de usar o cartão de crédito na internet, imagine como era em 2009. A segurança bancária não era como é hoje. Mas esse foi o lado ruim. Não tinha uma tecnologia forte ainda. A gente tinha muita dificuldade. Mas também não tinha concorrente.
eu posso dizer com certeza que nós somos o pioneiro. Para dizer que não tinha concorrente, você tinha o R7, que era da Record, que fazia alguma coisa online, e tinha o João Antônio, parceiro João Antônio, lá do Eu Vou Passar, que também tinha um trabalho, só que ele já trabalhava com acesso a todos os cursos, e veio o Renato Saraiva. E aí a gente investiu muito em tecnologia. Eu até costumo falar que eu me transformei numa empresa de tecnologia que monetiza a educação. Porque como não tinha tecnologia, eu tive que criar. Então eu contratei funcionários de TI para a gente desenvolver a nossa própria plataforma, os nossos próprios produtos. E aí, gente, deu super certo. Nós terminamos o ano 2009 com faturamento de 1 milhão. 2010 nós pulamos para 12 milhões, mais de 1000% de crescimento. 2011 foi para 25 milhões. Aí começamos a buscar professores de outros estados. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque embora a gente estivesse em Pernambuco, nós tínhamos professores de todo o Brasil e tínhamos uma miscelânea. E deu super certo. No primeiro ano nós terminamos com faturamento de 1 milhão de reais. 2010 nós pulamos para 12 milhões, quase 1.200% de crescimento. 2011 para 25 milhões. Nós adotamos uma estratégia de trazer professores de outros estados, e foi a melhor coisa para nós, porque a gente, embora seja um curso que iniciou em Pernambuco, nós conseguimos professores de todo o Brasil e fizemos uma miscelânea de sotaques, né? Não ficou sendo um curso regional, mas um curso nacional. E aí fomos crescendo, fazendo estúdios, aumentando o número de cursos da OAB, e chegamos aí no ano passado, em 2018, a um faturamento de quase 70 milhões de reais. E aí nos tornamos se não o maior, um dos maiores cursos online preparatórios para concurso público e exame de ordem do Brasil. Graças a Deus, com muito trabalho, com muito risco, é muito difícil ser empresário. E aí nesse crescimento também, nós montamos a nossa faculdade. Hoje a gente tem a faculdade SES, em 2020 começa o curso presencial, graduação em Direito aqui em Recife. E já estamos também com autorização online, com mais de 3 mil alunos no nosso curso de pós-graduação, um crescimento bem grande. Estamos também com o nosso sistema de ensino hoje, é um sistema de ensino jurídico, onde a gente está fornecendo conteúdo jurídico para as instituições públicas, os tribunais e também as faculdades. E claro, aqui com uma nova empresa, né, eu costumo dizer que é meu filho lindo, o filho mais novo, que é a Videofront, que na verdade é uma empresa de tecnologia, né, na área educacional. O que eu fiz? Tudo que eu criei e desenvolvi para o SES, que eu tive que desenvolver, o site, o player, as aulas legendadas, transcrição da aula, acelerador de vídeos, assistir a aula offline, identificação facial, Libras, tudo que eu tive que criar para o SES, eu falei, bicho, vai ficar só para o SES? Não. E aí eu resolvi montar agora, ano passado, a Videofront, que é uma empresa de tecnologia que ela faz tudo que você precisar para o EAD. Então, desde a montagem física dos estúdios, desde o LMS, da plataforma, do player, da aula legendada, da transcrição da aula, de assistir a aula offline no celular, no computador, Libras, identificação facial, tudo a gente presta serviço para as empresas do início ao fim. E graças a Deus está sendo um crescimento estrondoso. A gente está fechando contrato com muitas empresas privadas e públicas, porque a gente tem muito know-how. São 10 anos, galera, são 10 anos fazendo isso. Então essa é um pouco da minha história, né? Desde lá do menino que nasceu em Itaguaí, veio para Vigário Geral, para a favela de Vigário Geral, se tornou sargento da aeronáutica, depois foi oficial de justiça, depois foi membro do Ministério Público do Trabalho e depois se tornou, nesse intervalo, se tornou empresário. As pessoas perguntam, poxa, por que você saiu do Ministério Público do Trabalho? Gente, porque eu queria, meu pai me ensinou que a gente deve sair pela mesma porta que entrou. Eu fui muito feliz no Ministério Público, eu era um procurador atuante, acho que fiz um bom trabalho, me destaquei em muitos processos, fiz grandes amigos, contribuí muito para o Ministério Público através do SES, porque a gente conseguiu preparar muita gente boa e trazer muita gente boa para o Ministério Público, que foi aluno do SES, né? Só que a minha empresa cresceu, eu queria empreender mais, eu queria estar livre. E no Ministério Público você tem restrições, né? Você não pode gerir, você não pode administrar, você pode até ser sócio cotista, mas não pode se administrar.
E eu não queria ter problemas com a minha corregedoria, com a corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu falei, não, tá na hora de eu sair. E saí pela porta da frente, deixei grandes amigos lá, grandes amigos. E o meu coração sempre será, no fundo, um pouco MPT. Mas realmente eu precisava seguir minha vida, precisava, né, empreender, e sou muito feliz hoje como empreendedor. Claro que é sempre desafiador, às vezes dá um medinho, rapaz. Eu larguei o Ministério Público, 32 anos de carreira, né? E eu larguei tudo, pedi exoneração. Oi, mas é isso, quando você tem o seu sonho, é importante também, às vezes, você arriscar, você ser feliz, entendeu? E não me arrependo não, gente. Adoro o Ministério Público, mas agora é outra história agora, não é isso? Enfim, gente, falei um pouquinho da minha história. Estou chegando aqui no prédio para trabalhar. Vocês já conheceram aí um pouquinho da minha história. Valeu? Até o próximo programa Pegando Carona. Beijo, galera!